noite, internautas. Estamos de volta aqui no podcast Pode Falar. Toda sexta-feira nós conversamos com um empresário, um empreendedor, um profissional que escolheu um nicho de trabalho e está se dando bem, né? E na pior das hipóteses, se porventura no meio do caminho encontre alguns obstáculos, faz parte. O importante é acreditar naquele rumo, naquele caminho que ele escolheu. Hoje, no programa Podcast Pode Falar, eu estou recebendo o Amaro, o Wagner Amaro. O Wagner Amaro trabalha com monitoramento eletrônico, câmeras, equipamentos que trazem uma sensação de segurança e proporcionam também segurança. Claro, quando forem instaladas por profissionais competentes. Quero dar as boas-vindas e o boa noite para o meu amigo Amaro, irmão de igreja também. Amém. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem. Seja bem-vindo ao podcast Pode Falar. Né? Obrigado pelo convite, Sérgio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse podcast. Para nós abrimos essa questão de segurança, que a minha empresa está à disposição sempre para poder entregar o melhor para a nossa cidade, para a nossa região. Vamos falar sobre a sua experiência e sua formação. Vamos começar o nosso bate-papo falando da sua experiência e da sua formação. Há quanto tempo você atua na área de monitoramento por câmeras, Wagner? Eu estou mais ou menos há 8 para 9 anos, mais ou menos, trabalhando com isso. Nesse tempo aí eu entrei numa empresa de monitoramento dentro de Goiuerê e daí foi desenvolvido. Antes disso eu já trabalhava com computadores, instalação de software, essas coisas dentro do sistema. E daí eu retornando do Mato Grosso do Sul, quando eu morava lá, daí eu retornei para cá, para Goiuerê, e daí a empresa me contratou para a gente poder estar trabalhando junto. E daí ali eu fiquei 4 anos, e depois de 4 anos eu resolvi, falei, vou montar meu próprio negócio e... Que maravilha. Então a sua formação, na verdade, foi na lida, foi trabalhando, né? Você não precisou fazer cursos, de repente? Não. Eu sou muito grato a essa empresa porque me deu essa oportunidade, né? Claro. Me deu essa oportunidade de estar ali. Muitas vezes a gente não lembra da empresa, que muitas vezes não deu essa oportunidade. Sim, eu sou grato a essa empresa por ter me dado essa oportunidade de estar desenvolvendo o trabalho ali. E ali eu desenvolvi, ali eu ajudei outros funcionários a estar crescendo. Começou pequenininho, aprendendo. Exatamente, devagarzinho. Né? Dali eu fui instalador, dali eu fui vendedor. E ali foi vendedor também? Sim, ali foi uma escola. Ali foi uma escola, porque ali a gente auxiliava em tudo, né? Auxiliava na questão de venda, na questão de entrega de produtos, muitas vezes na cobrança dos valores, muitas vezes. Então ali foi uma escola que me trouxe muito crescimento, sabe? Muito crescimento, aprendizado. Né? E hoje aqui a maior procura, falando de Goiuerê, que é a tua principal praça de trabalho, a grande procura é comércio, residências, fazendas, sítios? Qual que é o caminho mais que você está mais trabalhando? Qual o segmento, falando nesse termo? É tudo um pouco. É tudo um pouco. Eu falo assim que tem uma época que a gente vem muito em residência, tem uma época que a gente vai muito para comércio, é tudo um pouco, é bem balanceado, sabe? A gente começa a ver assim que a gente fala assim, uma hora a gente começa numa época, num lugar, daí daqui a pouco a gente está para outro, muitas vezes a gente para de mexer com cerca, daí vai mexer com alarme, vai mexer com câmera, então é bastante balanceado. Dentro do projeto, dentro da área de monitoramento, você falou agora e separou por células. Cerca, casa, fala para mim quais células assim existe dentro de um projeto de monitoramento. Tá. Dentro da casa, muitas vezes as pessoas começam a mexer muitas vezes com câmera. O primeiro visual das pessoas acham, a câmera, eu preciso colocar a câmera na minha casa. Só que o meu pensamento sempre como profissional da área é sempre alarme. Por que o alarme? O alarme ele tem uma sirene que passa, os sensores são identificados e daí ele dispara. Então o cliente fica mais seguro antes do ocorrido, porque se o ocorrido já ocorreu, eles vão buscar nas câmeras o ocorrido. Entendeu? Se já tem o alarme, então tá o quê? Antecipando o ladrão ou a pessoa que vem querer te afrontar em alguma coisa dentro da sua casa, você está antecipando algo. A tua orientação antes da câmera seria o alarme. O alarme de movimento, o sensor de movimento. Sensor de movimento. Sensor de movimento. Porque a nossa empresa ela dá um jeito de instalar o sistema com um sistema de luzes da casa. Automação. A gente, ao mesmo tempo que você dispara um sensor, essas luzes acendem.
Então, quer dizer o quê? Que a pessoa, quando entra dentro do local, ela acha que a pessoa foi vista. Sim. Então, ela retorna e vai embora. E vai embora. Porque, além de acender as luzes, a claridade das câmeras também ficam melhores. Porque quando elas ficam escuras, elas enxergam preto e branco, com uma qualidade surpreendente também. Não que isso não mude, mas nada como você enxergar o colorido da imagem, né? Então isso ajuda. Tem que ser um conjunto, né? conjunto. Além do sensor de movimento que vai disparar um alarme ou acender luzes, faroletes, que também inibe o ladrão, a claridade inibe, o pelego ele não gosta de claridade. Eu sempre falo aqui, ele não gosta de ser visto, né? E a claridade vai trazer pavor para esse cidadão que não quer trabalhar. Ele quer meter a mão nas suas coisas. Essa que é a verdade. Estou errado, Bahia? Não, jamais, meu Deus né? do céu. E a tua função é essa, né? Eu acho que muito além de vender, você faz um trabalho magnífico, né? Orientar a pessoa, né, cara? Quando a pessoa me chama para poder a gente ir lá, fazer uma visita e conversar, eu sempre procuro me colocar no lugar dela. Porque imagina, você chegar dentro de uma casa, muitas vezes já chego lá depois do ocorrido, e daí chega lá, a gente começa a conversar, e daí a pessoa começa a expressar aquilo que já aconteceu com ela. O psicológico dela já se encontra abalado. O que levou ela a pensar nas câmeras, né? Exato. Alguma coisa aconteceu. Porque para a pessoa... Eu digo que essa regra, essa ação não é uma regra. Muitas vezes a pessoa passou por uma situação que leva a ela se preocupar com isso, né? Exatamente. Outros não, outros, né, já enxergam, não, vamos colocar uma cerca de arame lá, como concertina. Concertina. Outros não. Eles pensam Qual foi o projeto mais desafiador assim que você desenvolveu? Um silo. Um silo. Por quê? Silo, porque ele é enorme, né? É muito grande. Muito grande. E daí exige de a gente pensar os locais por onde possivelmente pode passar. Então a gente tem que planejar bastante. E as fazendas em si também são algo assim que você... Tudo que é grande me impulsiona. Isso me impulsiona. Me impulsiona porque daí na hora que você finaliza e entrega o produto para o cliente, tudo certinho, aí você fala, nossa, você sai contente. Você sai contente daquilo que você está para entregar para o cliente. Porque eu sou daquele assim, Sérgio, que se você chega no local e você instalou, por exemplo, uma câmera, e a câmera, por exemplo, é analógica, é uma visualização mais baixa, é uma visualização explodindo o branco da imagem. Você sabe que a pessoa, na hora que ela vai precisar da imagem, a qualidade não vai ser boa, você sai descontente. Mas é porque o cliente muitas vezes pediu para ser instalado aquilo ali, ele foi lá e comprou e falou, vai, que você instala. Eu instalo, vou instalar. Mas instalo, entrego e falo assim, não ficou bom, não é do jeito que deveria ser. Você entrou bem na próxima pergunta que eu ia te fazer sobre os equipamentos, que é muito importante, né? Exatamente. Tipo de câmeras, IP, analógicas, térmicas, PTZ, né? Existem todas essas... Totalmente, né? várias. Qual a melhor? IP. A IP? IP. Por quê? Eu digo que eu dou suporte em 90% eu entrego para o cliente, 10% é meu suporte. Então você imagina, 90% o cliente não tem que ter suporte do produto. Não deve. Não deve, sabe por quê? A hora que ele entra e pluga no switch da casa é igual um computador, você não vive dando problema em computador. É raro. É raro quando você tem que trocar um RJ através de computador, entendeu? Então ali a câmera Balloon, que é as câmeras VLP, VHD, são as câmeras que exigem de conectores. E aí os conectores muitas vezes eles ficam em umas caixinhas pequenas, mal guardadas, e daí fica muito tempo preso. E é onde acaba estragando os conectores ali, tendo mau contato, a qualidade da imagem começa a ficar trêmula. A câmera IP não, na hora que ela acendeu no switch, ela já vai te entregar uma qualidade de câmera limpa, imagem limpa, qualidade totalmente, entendeu? Olha, que maravilha. E as câmeras hoje em dia são tudo Full HD, 1080p, entendeu? Então, você já está ficando para trás daquelas câmeras de 420, 480, 720, 1920 já tem também, né? Já. Então, já estamos entrando nas 4K, então as qualidades já estão mudando bastante. Né? E a resolução da imagem fica perfeita. Precisando pegar placa de carro, pegando um rosto,
Hoje em dia os DVRs, quando você entra dentro da casa, tem como a gente colocar para que o DVR identifique o rosto. Ele busque, né? Ele busca, aí ele guarda na memória do DVR quantas vezes aquela pessoa passou. Chega a brilhar meus olhos. Né? Para a polícia em si, para a qualidade, isso aí é muito mais rápido para a polícia conseguir buscar esse rosto. A gente sempre busca, né? Você sabe que eu trabalho, né, na área de segurança pública, e quando acontece algum crime a gente busca, em primeiro lugar, câmeras. Se não identifica pela captação da face, né, do autor ou do suspeito, pelo menos pelo trejeito a gente tenta, né, cara? Exato, que é mais difícil. Já né, vai cara? auxiliar bastante, né? Porque daí o que acontece? Eu, quando sou chamado, por exemplo, para poder buscar uma imagem, e é o meu sistema que eu montei, eu saio contente, porque aquilo lá foi entregue. Você sabe que tem assim, ali, né, vai ter qualidade. Então a gente vai entregar, a gente salva no pendrive, entrega para a polícia vai fazer o trabalho dela. Sim. E os sistemas com fio e sem fio, assim, existe diferença de qualidade? Existe, bastante. Eu falo que com o fio, a qualidade ela não fica oscilando. É que nem a internet, né? Exatamente, é mais um celular na sua rede, pegando ali um Wi-Fi, entendeu? Então, muitas vezes, se você está com muito tráfego na sua rede, a câmera também vai exigir de imagem, então ela fica ali oscilando. Muitas vezes, se você pegar a imagem meio lenta, é porque o tráfego de imagem ficou lento. Então, quer dizer, por qualidade, você pode colocar, puxa um cabo para um computador, a qualidade do computador vai ficar melhor do que você colocar por Wi-Fi. Então, é a mesma coisa, a câmera ainda mais exige ainda mais, né? O DVR e também o NVR, qual dos dois você orientaria? Qual dos dois você indicaria? O NVR, ele funciona para câmeras IP. IP, né? O DVR é para câmera analógica. Mas hoje em dia, as empresas têm atribuído as duas coisas para o DVR também. Também. Eles têm se tornado um NVR quando você vai colocando as duas coisas no NVR. Por isso que daí consegue balancear as duas coisas. Por exemplo, o cliente, eu chego lá no cliente e já tem câmera VHD, VHL, já tem funcionando. Aí eu vou indicando. E daí a gente consegue ir balançando até chegar no final, tá todas as câmeras IP funcionando. Então quer dizer que o DVR dela não foi descartado. Então ele continua sendo usado. Só que o NVR, se for para instalar só câmera IP, era interessante colocar só NVR. Só que muitas vezes a gente vai com o DVR já pronto, porque muitas vezes a pessoa acaba pendendo para a câmera mais em conta. Antes você tocou sobre o reconhecimento facial. Hoje existe uma ferramenta eletrônica magnífica, né, que é a inteligência artificial, né? Então. Você concorda, você apoia, você indica a inteligência artificial numa câmera com inteligência artificial que capta direto o rosto da pessoa? Já isso aí para nossa área em si, isso aí é perfeito. Perfeito, né? Isso aí veio para poder ajudar ainda mais, né, na questão da busca do rosto, na busca das imagens que precisa ser identificado. É sensacional, né? Porque hoje em dia uma câmera, você consegue fazer contagem. Você consegue buscar rosto, você consegue buscar placa, você consegue fazer tantas coisas. Calor de corpo. Sim. Através de uma câmera você consegue pegar também. Então, tipo assim, muitas coisas dentro de um sistema, né? Então, é igual eu estava comentando a respeito do alarme. O alarme também, ele não é uma coisa só, uma sirene tocando. Ali, através do alarme, você consegue acender uma luz, você consegue abrir um portão, você consegue fazer muitas coisas na automação dentro de uma central de alarme. Então, você tem um corpo total ali dentro de um sistema de segurança, de alarme, né, em si. Através do alarme você faz tudo isso. Hoje em dia tem as pessoas colocando individualmente as automações. Mas as automações individualmente, elas são Wi-Fi. Onde que entra a Alexia aí? O vínculo da Alexia, ela vem pelo sistema também. Pelo sistema porque ela também? Identifica. Ela identifica o sistema. Tom de voz, ela identifica. Aí ela identifica a central de alarme, por exemplo. Assim, ela identifica na rede a central de alarme. Aí a Alexia já vem tudo, já identifica tudo. Os sistemas de automações da casa. Aí você consegue vincular o sistema. Daí, Alexa, abre o portão, Alexa, acenda uma luz. Então ela já está junto com o sistema de alarme também. Ao invés de ficar pedindo para a mulher, manda Alexa. Né? Exatamente. O legal da Alexa, até ligação você faz pela Alexa, né? Até ligação. Então você tem um controle. Minha filha mesmo vive, quando o pai quer falar com o pai, ela fala, Alexa, liga pro pai. Vamos falar sobre instalação agora e planejamento. Certo. Como você define os melhores pontos de uma casa para se colocar as câmeras hoje? E serve como orientação para aquelas pessoas que vão nos assistir daqui a pouco, amanhã, depois, daqui a uma semana.
né? Você vai chegar aqui na minha casa, faz primeiramente uma análise, né? Uma leitura, né? Uma leitura do posicionamento da casa, os pontos vulneráveis da casa, mas indo por aí? Exato. Eu estou falando com base nenhuma, né? Não, sim, meu Deus do céu. Mas aqui a questão, Sérgio, você está mais por dentro do que eu, se duvidar. Se entrar na casa, você vai... Meu Deus do céu. Sabe, mas... tu chegou aqui na minha casa, o que você me orienta? No mínimo 2 câmeras na frente. Na frente. Porque a gente identifica o caminho da onde foi. Porque se tiver um ao contrário só, aí você vai falar, mas ele foi para o caminho dali, foi o contrário. Na frente da casa, garagem, frente de rosto, porque na garagem, quando você entra com o seu carro lá dentro, a pessoa muitas vezes, você entrou, ela vem atrás de você. Então, se tem uma câmera dentro da garagem, ele já vai direto e já identifica o que está acontecendo. O que está acontecendo. E depois lateralmente da casa, fundos da casa. E quando a casa tem muitas vezes muitos cantos, aí é interessante a gente sair inibindo os pontos, né? Inibindo os pontos. Então, assim, onde tem uma câmera, tem um sensor. Porque os sensores vão identificando. Passou ali, o sensor pega e dispara e a câmera também já auxilia. Esse sensor seria praticamente um acionamento automático da câmera. Ela fica ali em stand-by, ela percebeu o movimento, aciona a câmera. Isso. Ela não fica o tempo todo gravando. O que é o sistema de segurança de alarme? Alarme e câmera, falando. Porque muitas vezes as pessoas acham que câmera é o sistema de segurança e alarme são juntos. Câmera é uma coisa, alarme é outra. Hoje em dia as câmeras também estão vindo com sensores também de identificação, que daí elas vão lá, mandam uma sirene para o seu celular e falando que aconteceu alguma coisa. Meu colega comprou uma dessas. Isso, tem um sensor, elas têm um sensor disso, que identifica. E você pode até mandar áudio, né? Isso aí auxilia muito nos idosos hoje em dia em casa, né? Porque lá minha mãe mesmo foi para Paranaguá esses dias atrás e ela comentando que na casa do meu tio, a prima lá conversa com o tio através de uma câmera interna. Então eles ficam conversando e cuidando ao mesmo tempo. Então hoje em dia as câmeras também têm os seus áudios, vocês conseguem identificar isso. A questão do sistema de alarme, igual eu estou falando, tem um alarme que a gente consegue colocar um pânico de emergência médica através disso. Então, através da câmera de áudio junto com esse sistema de pânico, os filhos conseguem sair e são avisados muitas vezes que o pai caiu, que aconteceu alguma coisa dentro de casa. Então, é muitas coisas que atribuem. Igual eu estou falando, o alarme não é uma coisa só. Tem muitas coisas por trás do alarme que você consegue fazer. Então, um sistema te atribui em tantas coisas, tanto no alarme como sistema de automação, sistema de emergência médica. Então, é tudo dentro de um sistema só. Só que a gente vai fracionando para o cliente. Aquilo que ele precisa, a gente passa para ele. É uma máquina que muitas vezes você tem dentro de casa e não sabe usar. É verdade. Entendeu? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Qual a importância? É uma pergunta até simples, mas o cabeamento, largura de banda, a redundância, tem um valor dentro do projeto? Bastante. Por quê? Porque o sistema que eu instalo mesmo são os sistemas de cabo coaxiais. Os cabos coaxiais são aqueles cabos de TV que tem aquelas malhas dentro e tem mais ou menos isso. Só que os cabos coaxiais eles vêm com uns 2 fios de energia para você alimentar a câmera. É diferente da TV que só vem a malha e o positivo ali para poder ligar ali aquela pontinha, né? Sim. Então eu trabalho com cabo de rede porque a qualidade de durabilidade do cabo é muito mais tempo. Você pega, igual eu falo, do computador mesmo, você não troca cabo de rede por muito tempo, porque a qualidade ele se adequa até o calor, entendeu? Ele fica ali se adequando. O cabo coaxial, com o tempo, ele pega, resseca, e se você for pegar nele, ele quebra. Então ali ele traz oxidação, traz muitos problemas para as câmeras, muitas vezes acaba você perdendo o equipamento, porque o cabo coaxial ele é bom para usado dentro da casa, em lugares fechados. Agora, em lugares abertos, o ideal é cabo de rede. Então, como eu sei que pode dar problema, eu acabo usando só cabo de rede nas ligações. Então, porque daí já fica, o cliente só tem um gasto. Olha aí. Porque daí mais para frente ele pode querer gastar com isso, né? Então, sem querer levar você a criticar, esse não é o objetivo. Não, jamais. Né? Quais os erros mais comuns que você vê em instalações feitas por profissionais que estão começando e que querem trilhar esse caminho, acabam cometendo alguns errinhos, né, cara? Básicos, infantis, né, e que acabam trazendo prejuízo
para o cliente, né? O que você poderia destacar assim de um erro que não deveria ser cometido? Colocar o DVR em cima do forro. Equipamento caro? Cara, isso aí também é ruim para nós, né? Equipamento caro. Porque você chega lá, você paga... Onde que coloca ele? Muitas vezes, pelo menos, você coloca dentro do forro, mas pelo menos com uma rack lá guardadinho. Que guarda vento, fica ali pegando poeira, fica... Então, tipo assim, se você coloca dentro de uma rack, ele tá guardadinho. Agora, muitas vezes colocam lá e colocam em cima, lá com os equipamentos tudo solto. Ou você, pelo menos, se arruma lá e faz um quadrado lá e pelo menos tampa de uma forma de madeira, alguma coisa que dê para guardar o equipamento. Mas muitas vezes a gente vê os equipamentos guardados ali e soltos ali e pegando poeira. Aí você vai ver a fonte lá, que muitas vezes tem uma ventilação para poder ser tomada, cheio de pó. O equipamento que tem uma ventilação claro que não é barato, que não é barato, em cima de forro. Então eu procuro trazer os equipamentos para baixo. E o que acontece? Quando acontece de a pessoa entrar, você tem um alarme. Ele já vai ser acionado. O sistema de segurança está guardado. Tipo assim, eu procuro guardar num lugar onde tenha menos movimento de pessoas dentro da casa. Isso aí já, tipo assim, se eu atribuir agora, eu não posso estar falando, mas é interessante a gente procurar lugar dentro da casa onde não tenha tanto movimento. Entendeu? Daí a gente guarda num canto lá e fica... E também não pode ser muito provável, né? Porque tem... Eu sempre falo pelego, aquele cara, aquele cidadão, aquele indivíduo, aquele, né, que não quer trabalhar e só meter a mão na coisa dos outros. Exato. Eu chamo de pelego, tá? Isso aí é pelego para mim. É um termo meu, não é do Vaguinho, é meu, né? O meu eu já vi. É bendito. É bendito. Eu digo que eles têm pelegos que tem uma certa instrução e que deveriam usar para o bem, mas não acabam não querendo usar, que eles entram na casa, percebem que tem câmera, eles não se preocupam, mas eles vão atrás do DVR. Exato, exatamente. Por isso que eu falo, se você tem um sistema completo, vamos pôr assim, com alarme, eles podem até ir do DVR, mas eles já foram inibidos. E alguém está chegando para poder pegar eles, entendeu? Por isso que eu instalo o sistema e muitas vezes as pessoas externas da casa, onde filhos têm o sistema também, que daí sabe que disparou na casa do pai, disparou na casa dele, está acontecendo alguma coisa. Ele vai lá nas câmeras e olha o que está acontecendo. Então, você tem um controle grande em cima disso, entendeu? Vamos falar agora sobre segurança e privacidade. Como impedir, inibir, dificultar a invasão de hackers no sistema de segurança? Uma perguntinha que é complicado, né? É complicado. Hoje em dia está muito complicado mesmo. Os caras são muito inteligentes, né? São muito assim, que entram. Já embalando uma outra pergunta, porque eu sei que a pergunta que eu fiz ela é extremamente técnica. Exato. E o conhecimento do hacker ele é fenomenal. É fenomenal. Por que não usar para o bem? Eu sempre falo. Cuidados que devem ser tomados com relação à privacidade dos moradores ou funcionários que tem câmera. Tem que ter algum cuidado, porque você também não pode invadir a privacidade. Essa questão da privacidade. Falando de empresa agora. Exato. Essa questão da privacidade assim, em si... Você também orienta as pessoas, quando você vai para uma empresa? Elas acabam sendo auxiliadas. Eu acho assim, porque... igual dentro da casa, não acho bom de ser instalado muitas vezes interno da casa, muitas vezes para que as pessoas tenham... Na empresa, né? Falando de empresa, porque o patrão ele tem que ter as câmeras de monitoramento, mas ele não pode se esquecer que ele não pode invadir a privacidade. Não. Né? Isso aí muito por causa da lei na LGPD, né? Não, eu tenho os clientes, para você ter ideia, eu tenho toda uma linha de clientes que eu peço permissão para que eu possa acessar esse sistema. Só que eu fico com o número de série dos equipamentos e na hora que ele pede para mim acessar, aí eu vou lá e atribuo o acesso. Para mim poder resolver sem ter que ir até o local, sabe? Então eu tenho o número de série dos equipamentos deles, que eu peço quando finaliza a instalação, para que a gente possa fazer um acesso remoto muitas vezes para poder resolver o problema do cliente. Então muitas vezes você não precisa cobrar do cliente para que você vá até lá para resolver. Então muitas vezes em segundos, minutos, vamos por assim, que você abre o sistema, você já identifica que o sistema tem algum defeito. Então, o problema está em tal local. Ou igual o sistema de alarme, a gente consegue inibir o sistema de alarme para que ele consiga armar os outros restantes de sistema que está, os outros sensores da casa.
Aí a gente consegue identificar o problema, o sensor da garagem está com problema, a gente vai lá e inibe aquele sensor. Então, tipo assim, essa questão dele pedir essa questão do, que eu posso falar, daquilo que você pediu, fugiu. Da privacidade. Da privacidade. Uhum. Da privacidade, eles me dão autonomia. O cliente me dá autonomia. Só que quando ele fala, não quero. Perfeito, né? Perfeito. Então, tipo assim, a empresa em si, ela tem autonomia para fazer. Quando ela não tem, o cliente daí ele fica à disposição de são equipamentos caros, né? Eles precisam de manutenção e qual o período? Muitas vezes, quando acontece raios, essas coisas, que muitas vezes exigem manutenção. Ainda essa semana, esse mês, eu estava comentando com o meu funcionário, muitas vezes a gente está trabalhando, a gente fala assim, a gente está atrás de clientes novos, porque graças a Deus os nossos clientes estão estabilizados. Estão todos estabilizados. Então, se os clientes estão estabilizados, quer dizer que o sistema está bem instalado. Né? Então, eu estou atrás de clientes novos para que eu possa mostrar a empresa para outros clientes, para eles entenderem que o sistema não é de dar problema. Mas e quando dá problema? Ele emite um sinal? Ele manda um recadinho para o patrão? Tá difícil aqui, meu. O DVR em si, quando ele dá problema no HD, ele começa a apitar. Ele apita. No HD, ele deu falha de HD, daí ele começa a apitar. O sistema começa a apitar. Então, no celular também ele recebe uma notificação falha de HD. Então, o sistema ele já mostra. E o cliente que está acostumado a abrir as imagens, ele sempre vai identificar que tem uma câmera falhando. Os sensores de alarme, vai ter um sensor que não vai deixar armar. Então, ele já vai saber, vai estar ciente daquilo que está acontecendo com o sistema dele. Então, se ele usufrui do sistema que ele comprou, ele vai estar ciente daquilo que está acontecendo. Porque daí ele vai ligar para nós e vai perguntar, Wagner, não estou conseguindo armar. Aí a gente vai auxiliar, vai ver certinho o que está acontecendo. Ou seja, aí entra tudo no suporte técnico, né? No suporte técnico. Após a instalação. Você dá uma atenção. Exatamente. Isso aí eu procuro dar o mais rápido possível. Muitas vezes na nossa correria a gente não consegue. E eu fico ainda triste, muitas vezes, de não dar o suporte naquele dia. Porque eu fico na minha mente. Eu sou aquela pessoa, Sérgio, que se não resolver, eu saio com a cabeça... Pilhado, né? Pilhado. Eu sou assim, sistemático para aquilo que eu procuro entregar para o cliente. Isso eu garanto mesmo, Sérgio. Então, se o cliente me ligou hoje, eu não consegui atender, eu falo, não deu tempo, me perdoe, mas amanhã eu vou estar procurando te atender o mais rápido possível. Entendeu? Então, eu tento dar satisfação para o cliente para que ele tenha confiança em mim, porque o sistema de segurança exige a sua confiança. Então, se ele me procurou, ele tem confiança em mim. Exatamente. Então, é por isso que, igual você falou, a questão da privacidade, se ele chegar e colocar confiança em mim, quer dizer que a minha empresa tem a confiança dele. Então, ele vai me dar a oportunidade de dar o suporte para ele, vai me dar a oportunidade de estar cuidando da família dele. Porque se a minha empresa não puder dar o suporte para ele como empresa de segurança, para que eu vou estar trabalhando com isso? Entendeu? Então, eu tenho que dar muita autonomia para o cliente. E aí entra a fidelidade, né, cara? A fidelização do cliente, né? Essa atenção que você dá, esse respeito que você adquire, se chama confiança. E na confiança vem a fidelização, né, cara? Exato. Então, é isso que eu procuro. E eu sempre falo que a publicidade é muito importante. Hoje o que manda no Brasil são redes sociais. Tanto que o STF está querendo cortar. Né? Mas as redes sociais hoje elas são uma ferramenta magnífica para o pequeno empresário, né, para o médio empresário e também para o grande, né, que investe muito. Mas a publicidade boca a boca ela é inigualável, né? Exato. Eu, empresário, chegar para você que está precisando, onde é que eu faço um serviço de monitoramento de câmeras, sensores, alarmes. Não, faz lá com o Wagner, o cara é o bichão. Meu Deus. Eu fico contente. Nossa, Sérgio, você não imagina o quanto eu saio todo feliz de ir lá poder te atender. Esses tempos atrás eu tive uma ligação do pessoal de São Paulo, que foram indicados de Goiôerê. Goiôerê me indicou para São Paulo para poder ir lá montar um orçamento. Eu não precisei ir lá. Eu fiz por chamada de vídeo, muitas vezes identificando os pontos, para poder ir daqui, para deslocar para São Paulo, para poder fazer um sistema em São Paulo, que é uma cidade enorme. Por quê? Por causa da questão de confiança. Você pode me indicar alguém que você confie para poder deslocar até aqui, para fazer o sistema para mim? Você imagina ouvir isso, você chegar e ser lembrado que você pode ir lá fazer um melhor, saindo de Goiôerê, que é um lugar tão longe de São Paulo, para poder ir lá entregar o seu melhor para essa pessoa. Sem sombra de dúvida. Então eu me sinto valorizado sobre aquilo que a gente já presta em nossa cidade, sabe?
Olha, amigão, nós estamos chegando na reta final desse bate-papo, mas eu acho que nós vamos entrar numa questão que o nosso internauta, aquele que está pensando em fazer colocar um sistema de monitoramento na sua casa, na sua empresa, na sua propriedade, vai, obviamente, olhar, e você sabe qual é, o custo. Né? Você ajuda o cliente a equilibrar esse custo e também o custo-benefício na hora de escolher os equipamentos ou o sistema ideal? Procuro, Sérgio. Porque... E hoje é caro? Sérgio, depende do que o cliente quer, né? Depende do que o cliente precisa. Uma edificação que necessite aí de 4 câmeras hoje. Hoje. Ele chega mais ou menos em 2.500 até umas 4 entre mão de obra e material, né? Mais ou menos. Chega entre essas bases, mais ou menos. Daí... Desde o equipamento mais simples, daquele até o equipamento mais robusto, que precisa de mais qualidade, vamos por assim. Então a gente balanceia. O que acontece? No sistema mais simples, a gente tem que cair para um sistema de HD. O sistema melhor, a gente cai para um sistema full, e um sistema melhor ainda vai para a câmera IP. Então ele vai uma escada aí, questão de qualidade. Uhum. Então, tipo assim, vai muito do que o cliente está para investir, entendeu? Então, só que a gente sempre acaba pedindo e mostrando para o cliente. E o que costuma encarecer o projeto? Não entendi. O que costuma encarecer o projeto? A qualidade das câmeras. Igual eu falei sobre a câmera IP, o custo dela é mais elevado devido à qualidade dela de menos gastos. Então muitas vezes você vai numa loja hoje em dia comprar um fogão, você pega um fogão de menos qualidade e um outro tem mais valor, vamos por, com mais qualidade, mais durabilidade, vamos por assim. Então você vai lá, se o seu custo-benefício é aquele lá, você mexe naquilo lá. Agora, se você sabe que aquele outro é melhor, que vai te dar mais qualidade. Então essa é a questão. As câmeras são as mesmas coisas. Tem uma câmera de HD, câmera Full HD com conector e tem a câmera IP. Então tem as qualidades que elas vão subindo. Por isso que as empresas elas já te entregam vários tipos de equipamento. Lá tem muitas outras qualidades, câmeras varifocais, câmeras que... Eu ia entrar justamente nessa área, sobre as tendências. Há uma evolução na área? Bastante. Hoje em dia é enorme. Tecnologia, né? A tecnologia, ela vem Ainda hoje eu estava comentando com o meu funcionário, eu falando para ele, antigamente as pessoas mexiam num celular que era um tijolão. Meu Deus. Hoje em dia, seu celular te traz tudo. Seu celular te traz tudo. Hoje em dia, a sua vida está no seu celular. É uma ferramenta de trabalho, né? Exatamente. Hoje em dia, a gente estava mapeando hoje, indo para uma fazenda, e o mapa estava levando nós no lugar e mostrando tudo por onde a gente estava passando. Quem disse que lá para... os anos 95 estava dando isso? Nunca. Não estava, em 95 já não dava isso. Então o sistema já não trazia isso para nós. Hoje nós temos tudo em nossas mãos. Hoje em dia a gente paga a conta por celular. A gente tudo. Se monitora pelo celular. Tanto que os sistemas de controle, de fiscalização, eles caminham tudo por aí, né? Para proteger tudo que rola aqui dentro, né? Exatamente. Então a sua vida está tudo no seu celular. Vaguinho, foi boa a conversa, não foi? Nossa, fiquei contente. Eu quero que você olhe aqui para a sua câmera aqui, fale do Vaguinho, onde que está a sua empresa, um contato para que as pessoas que estão, obviamente, pensando em colocar um sistema de monitoramento na sua casa, na sua propriedade, possam te procurar para fazer um orçamento sem compromisso. Sérgio, eu me coloco à disposição da nossa cidade, Goiuerê, da nossa região, Mariluz, Moreira, Boa Esperança, a nossa região em si. Eu atendo todas essas regiões aí, a gente sempre está na estrada aí andando, e eu te coloco assim para que você prove da LUT Sistema de Segurança. Que quando a gente vai provar um doce, a gente precisa saber que ele é doce. Então eu me coloco à disposição da sua casa, da sua família, para que a gente vá lá entregar o melhor. Que eu prometo para você que eu vou procurar fazer o melhor pela sua casa, pela sua família. E estou à disposição. Maravilha. O meu contato é 9706-9208. E a gente está na estrada. Ainda não abrimos o nosso local da empresa em si, porque a gente está correndo, a gente não para. Precisamos abrir nosso local, mas não abrimos ainda. Mas, como eu disse, me coloco à disposição da nossa região, da nossa cidade de Goiuerê. E fico contente. Nós vamos estar disparando aí para todos os 4 cantos. Migão, sucesso. Um abraço, Sérgio. Um abraço. Sexta-feira que vem tem outro bate-papo aqui no podcast. Pode falar.
Boa noite, bom final de semana.